Paz do Senhor para todos, boa tarde. Passando por aqui para estar falando para vocês o verdadeiro sentido da Páscoa. Aleluia! Eu vou ler alguns textos aqui. O primeiro está no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade, de quando eu feri a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrareis por festa do Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. E no versículo 27 do mesmo capítulo, dá o total entendimento do que é a Páscoa, que aqui inicia-se a Páscoa. E então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios, e os livrou às nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Então o verdadeiro sentido da Páscoa começou aqui com o livramento do povo de Deus do Egito. Eles vinham de uma escravidão de 400 anos. E ali Deus levantou Moisés para libertar o povo. Então aqui iniciou-se a Páscoa. Até hoje, essa Páscoa é comemorada na religião judaica. Eles comemoram essa Páscoa. Agora, por que Jesus é o verdadeiro sentido da Páscoa? Porque Jesus também, quando ele veio, após o enorme silêncio de Deus nos 430 anos que Deus ficou sem se manifestar na terra, Jesus veio e nos livrou da escravidão do pecado. Aleluia! Livrou a nós, que não somos nem povo de Deus. O povo de Deus da época ali eram os judeus. Mas em João 11, em João 1, se eu não me engano, versículo 11, eu vou ler rapidamente aqui. João 1, versículo 11. Aleluia! João 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, não, a partir do versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia! Então nós que cremos em Jesus, nós somos considerados filhos de Deus, nós somos co-irmão de Jesus. Aleluia! Então aqui, o interessante aqui, que o apóstolo Paulo, nessa semana eu vendo um debate, me chamou a atenção isso, aqui em 1 Coríntios 12, porque há o costume, os estudos, tudo levam, dizendo que quem iniciou-se a Páscoa foi a religião católica, foi o catolicismo, lá em Roma, no ano, se não me engano, no século XI, no ano 1100. Mas lá atrás, ficou registrado aqui em 1 Coríntios, no capítulo 5, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e 8. E o apóstolo Paulo fala assim: alimpai-vos vós, pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, eu vou repetir, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com o asmo da sinceridade e da verdade. Aqui o apóstolo Paulo está se referindo à igreja de Coríntios, que está vivendo um momento difícil, um momento de apostasia,
pecado. Então, mas esse versículo aqui nos dá um entendimento que o apóstolo Paulo aqui começa a Páscoa. Aqui é estipulado a Páscoa, que é Jesus é a nossa Páscoa. Porque Jesus, como Deus usou Moisés para libertar o povo judeu da escravidão do Egito, Deus também enviou o seu filho em forma de homem, nascido de mulher, nascido de parto virginal. Jesus, e ele foi gerado pelo Espírito Santo, aleluia. E Jesus cresceu na sabedoria da palavra, começou o ministério dele, fez diversos milagres, fez cura, libertou, e aí ele cumpriu na cruz o que é promessa do Senhor, que era sempre tudo que Deus fez na terra, tudo que Deus fez pelos profetas, pelos juízes, tudo no Antigo Testamento, e agora com Jesus, foi em amor ao povo. Porque Deus sempre fez tudo em favor do povo, da criação dele. Aleluia. Então, Jesus, quando ele deu a vida dele por nós em sacrifício, esse sacrifício foi um sacrifício perfeito. Foi um sacrifício perfeito. E em Mateus 25, se eu não me engano, 28, em Mateus 28, no versículo 50 e 51, diz assim: E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Aleluia! Glórias a Deus! Ali, quando o véu se rasgou de cima a baixo, houve uma liberdade espiritual, houve uma liberdade, o caminho para a presença de Deus foi aberto, porque aquele lugar ali, Santo dos Santos, esse véu, ele estava aqui no templo de Jerusalém. Onde era, né, feito tudo ali, a parte da religiosidade, aqueles ritos, né, judaicos eram feitos ali. E esse Santo dos Santos era um lugar que o sacerdote entrava uma vez por ano, com o sacrifício perfeito, para poder ser purificado dos nossos pecados. E quando Jesus morreu aqui, que a palavra diz que ele aspirou, o véu se rasgou de cima e baixo. Gente, esse véu era uma coisa imensa. Era 18 metros de comprimento, 9 metros de largura. Ele era grosso, não tinha como homem nenhum, 18 metros, rasgar ele. Então, o poder de Deus ali é entendido, é notório isso, que quando o véu se rasgou, abriu o caminho da liberdade para a nossa presença com o Senhor. Hoje todos nós somos sacerdócio santo do Senhor, somos povo separado, povo adquirido por Deus. Aleluia! Glórias a Deus! Então o sentido da Páscoa é Jesus, porque Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou, que é o domingo da Páscoa. Na sexta-feira, morreu. No domingo, 3 dias após, ressuscitou. E hoje a gente vê muitas coisas, né? Chocolate, são coisas que, né, são uns costumes. Mas o verdadeiro sentido da Páscoa é esse, é Jesus, porque a ele foi dado todas as coisas, para ele é todas as coisas se subsistem através dele. Ele estava no princípio, ele é o verbo, ele é a palavra, ele é Deus. Ele é o Deus invisível, ele é o Deus que revelou. Aleluia, um Deus que foi revelado aqui para nós, esteve com nós, passou aqui. Lá em 1 João, diz que
O testemunho, eu acho lindo esse testemunho. Em 1 João, a partir do capítulo 1, versículo 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e foi manifestada, aleluia. O que vimos, ouvimos, isso nós anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco, que a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo, aleluia. E ainda, Deus é tão maravilhoso, o amor de Deus é tão grande por nós, que Jesus, antes de ir para o sacrifício, ele teve uma conversa ali com os discípulos, lá em João 13, 14, 15, 16, que iria enviar o Espírito Santo para que nos caminhasse com a gente, para que nos convencesse do pecado, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o sentido verdadeiro da Páscoa. Jesus Cristo, o consumador da nossa fé, o dono da graça. A salvação é só por Ele, aleluia. A palavra é Ele. Ele estava lá no princípio. Ele é o verbo, Ele é a palavra. Ele já era Deus, aleluia. Eu espero que nesse resumo aqui todos possam entender o verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Aleluia. Fiquem todos com Deus.